Olá, bom dia, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, com a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Iniciamos mais uma semana, 20ª semana do tempo comum. E hoje, meus caros irmãos e irmãs, segunda-feira, dia 9 de outubro, nós vamos rezar, vamos refletir a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 até 37. O mestre da lei se levantou e, querendo colocar Jesus em dificuldades, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse para Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando ele quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou até o lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas, e depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiverdes gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E então Jesus disse: Vai e faze a mesma coisa. Caros irmãos e irmãs, ao iniciarmos da semana, somos contemplados com esse Evangelho do Bom Samaritano. Creio que é importante a gente iniciar essa reflexão fazendo memória aquilo que Jesus nos deixou. Sede compassivos como vosso Pai é compassivo. Essa é o grande mandato, a grande herança de Jesus para todos nós. E para compreender essa revolução que Ele quer introduzir na história, nós temos de ler com atenção o seu relato do Bom Samaritano. Nele se descreve a atitude que nós temos de promover para além das nossas crenças e posições ideológicas ou então religiosas, para a gente construir de fato um mundo mais humano. No horizonte, veja, aparecem 2 viajantes. Primeiro um sacerdote, depois o levita. Os 2 pertencem ao mundo respeitado da religião oficial de Jerusalém. Os 2 agem de forma muito semelhante. Vem o ferido, dão a volta, passam ao lado. Os 2 fecham os seus olhos e os seus corações. Aquele homem não existe para eles. Passam sem parar, indiferentes. Essa é a crítica radical de Jesus a toda a religião que é incapaz de gerar nos seus membros um coração compassivo. Que sentido tem uma religião que se torna tão pouco humana? Pelo caminho vem o terceiro personagem. Ele não é sacerdote e nem levita, mas, no entanto, ao chegar, ele vê o ferido, comove-se, aproxima-se dele e então faz por aquele desconhecido tudo para que ele possa resgatar a vida, restaurar a dignidade. Essa é a dinâmica que Jesus quer introduzir no mundo, nos nossos corações. O primeiro elemento para nós é não fechar os olhos e, ao mesmo tempo, a gente se deixar comover, deixar que o seu sofrimento, o sofrimento do outro, aquele que está caído, doa em cada um de nós também. Mas
penso que o decisivo, o importante, é a gente reagir, se aproximar daquele que sofre, daquele que está caído. Não para a gente se perguntar se eu tenho ou não alguma obrigação de ajudar essa pessoa, mas para a gente descobrir que é um necessitado que precisa de nós por perto. A nossa ação concreta vai revelar exatamente a nossa qualidade humana. E tudo isso, veja, eu quero chamar a atenção, isso não é teoria. O samaritano do relato não se sente obrigado a cumprir um determinado código religioso ou moral. Simplesmente ele responde à situação do ferido, fazendo todo o esforço para aliviar seu sofrimento e restaurar sua vida e também sua dignidade. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 10 de outubro, nós vamos rezar e refletir com o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 até 42. Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. A sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela se aproximou e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinho com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Caríssimos, esse texto ele nos provoca muitas reflexões. Inclusive, o perigo que nós corremos no dia a dia é de cairmos num ativismo, como Marta, e nós nos esquecermos daquilo que é o essencial. Então, esse trecho, esse texto, ele é bom que se diga que ele foi usado ao longo dos séculos para, de certa maneira, justificar a vida ativa figurada em Marta e a vida contemplativa figurada em Maria. Mas, mais importante do que esses dois estados de vida, são as duas atitudes interiores. Marta, ela recebe Jesus em sua casa. Ela se agita com muito serviço. Ora, isso representa os fiéis observantes da lei. A atitude, ela está centrada no fazer coisas. Maria, a sua irmã, ela se senta aos pés de Jesus e ouve a ele e a sua palavra. Ela se concentra inteiramente no escutar a novidade trazida por Jesus. O que diz o Evangelho? Que Marta censura Jesus por não envolver Maria no trabalho. Quer tirar a irmã do diálogo com ele. No fundo, é o instinto de posse dos que observam a lei, pensam que mandam em tudo. E Jesus responde a essa zanga de Marta com uma severa advertência e coloca os valores nos seus devidos lugares. Marta, ela se envolve com muitos afazeres. Para Jesus, tudo é secundário, menos escutar sua palavra. Isso tem que estar na centralidade. Marta escolhe o que lhe dá mais segurança, que é a casa, que é as observâncias legais. Enquanto Maria, ela escolhe, de fato, a pessoa de Jesus. Por que Maria escolhe a pessoa de Jesus? Porque, de fato, ele é a única fonte de ação frutuosa. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 11 de outubro, a gente reza, a gente medita a partir do Evangelho de Lucas, o capítulo 11, os versículos de 1 até o 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados,
pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Veja, meus caros irmãos e irmãs, na quarta-feira seremos brindados com esse belíssimo trecho, onde que Jesus ensina a rezar o Pai Nosso, como essa oração da comunhão entre as pessoas, mas também da comunhão com Deus, a filialidade que se expressa nessa oração com Deus. Percebamos que Jesus, não é só por causa desse trecho, mas quando a gente abre os evangelhos, nós vamos perceber que Jesus é homem de oração, uma oração constante. E o seu testemunho desperta nos discípulos, como nos relata o evangelho da quarta, o desejo de aprenderem também a rezar. E Jesus ensina uma oração com poucas palavras, porém elas são impregnadas daquilo que é o essencial. Primeiramente, nós podemos chamar a Deus de Pai e pedir que Ele seja santificado, isso é, que Ele seja de fato respeitado, que o seu nome não seja profanado e que seu reinado se estabeleça entre nós, se estabeleça no mundo. Se de fato Deus, nós queremos que Ele possa regir a história humana. Em segundo lugar, creio que nós vamos pedir na oração o pão de cada dia, o suficiente para viver. Mas também está intrínseca nesta oração esse despertar para a solidariedade. E depois, nós vamos pedir que Deus perdoe nossos pecados. E lhe damos a garantia de que nós também vamos perdoar os que nos ofendem. Veja a profundidade dessa oração. Não nos deixe desviar do caminho que conduz a Deus, isto é, que é o caminho da fraternidade, que é o caminho da paz, já que nós somos, a todo instante, tentados pelo mundo, tentados pela sociedade, que nos cerca a adotar práticas que não são corretas, práticas de injustiça. Então, caros irmãos e irmãs, a oração que Jesus começa com uma importante invocação, eu quero lembrar isso, a invocação do Pai, o Abá. Uma palavra que ela quer exprimir uma ternura e uma vontade idêntica àquela palavra que nós usamos, enquanto filhos e filhas em casa. Papai, Pai. E Jesus, ele nos introduz, deste modo, a um novo tipo de relação com Deus. Uma relação que é caracterizada pela confiança. Essa confiança semelhante à de um filho que se dirige para o pai, por quem se sente amado, por quem se sente cuidado, protegido. Então, chamando Pai a Deus, nós assemelhamos-nos a Jesus, o Filho por excelência, e partilhamos a relação íntima que existe entre Ele e o Pai, ou seja, também a nossa relação íntima com Deus. Penso que é nisso que caracteriza, em primeiro lugar, a nossa oração de cristão. Essa busca de proximidade, essa consciência da filialidade nossa com Deus. Caros irmãos e irmãs, com essa meditação a gente conclui essa primeira parte desse itinerário da 27ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira pela manhã, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês um bom início de semana, com toda a paz, com toda a proteção, com todas as luzes do Espírito Santo a guiar a sua vida. E que Santo Antônio sempre o proteja e o guarde. Paz e bem.